Olá, agora a gente vai falar sobre as principais complicações que podem acontecer no diabetes mellitus. Seria justamente a cetoacidose diabética e a síndrome hiperosmolar hiperglicêmica. Vamos lá? A cetoacidose diabética, ela vai ser definida como ausência ou quantidade acentuadamente inadequada de insulina, né? E vai estar relacionada ao estado hiperglicêmico, acidótico e de depressão de volume, que essas são as principais características da cetoacidose. Então, sempre que você tiver desconfiar ou tiver um paciente com diabetes mellitus que tenha esses sintomas, né, com a hiperglicemia acentuada, já tem a presença de acidose e também a depressão do volume, ou seja, a desidratação, normalmente vai estar relacionado justamente à cetoacidose diabética. As principais causas são a diminuição ou omissão da dose de insulina, né, quando o paciente ele já faz a insulinoterapia, mas não está fazendo uso adequado, doença ou infecção, né, porque a gente sabe que qualquer doença ou infecção pode estar ocasionando estresse metabólico que vai estar levando a um maior risco de desenvolver a hiperglicemia. O diabetes não diagnosticado, ou seja, o paciente tem diabetes mellitus, mas ainda não diagnosticou aquela alteração. E também quando é diagnosticado, mas não é tratado. E algumas medicações que são hiperglicemiantes, né, como é o caso, por exemplo, dos corticoides. Eles podem levar, né, uma hiperglicemia de rebote, causando justamente essas intercorrências. E alguns problemas graves, né, algumas patologias graves, como é o caso do infarto agudo do miocárdio, AVC, e alguns traumas, que vão estar também tendo como consequência esse estresse metabólico, levando a uma hiperglicemia e podendo levar nessa disfunção em relação à hiperglicemia e a quantidade de insulina, ocasionando esse problema de cetoacidose diabética. Então, o que é que se deve ter mais atenção em relação à cetoacidose diabética? É que ela é mais comum no diabetes mellitus tipo 1. Pode acontecer também no tipo 2? Pode, mas é mais comum no tipo 1, porque é realmente quando há essa ausência ou uma quantidade realmente muito pequena de insulina, né? Para fazer todo esse metabolismo dentro da cadeia, quando a gente fala em relação ao diabetes, em relação à quantidade de insulina e à quantidade da glicemia. Então, o quadro clínico, né, da cetoacidose diabética é uma evolução lenta e progressiva dos sinais e sintomas de diabetes, ou seja, o paciente ele já tinha esses sintomas, mas vai havendo evolução e uma progressão, né, de todo esse quadro clínico, com a polidipsia, a presença de vômitos, a perda do peso, sonolência, torpor e finalmente pode culminar com o coma. Então, no exame físico, a desidratação, né, com pele seca e fria, a língua ela vai estar se mostrando seca, né, justamente devido a essa desidratação, os olhos encovados, faces hiperemeadas, a agitação, pulso rápido, hiperpneia e a respiração de Kussmaul, nos casos mais graves, né, de cetoacidose, que é aquela respiração que ela vai ter aqueles picos, né, em que vai ter aquela hiperpneia, mas também vai ter aquela área da respiração que não vai estar respondendo de forma adequada e pode até ter a presença da apneia. E aqueles picos, né, que a gente vai estar observando, que até o desenho da respiração de Kussmaul é justamente aqueles picos, né, que vão estar justamente caracterizados por essa hiperpneia. Pode haver, né, a presença de dor abdominal, podendo se observar uma defesa muscular abdominal provocada pela desidratação e que vai dificultar o deslizamento dos fôlegos da pleura e do peritônio, né? Então, o paciente ele vai ter aquela dor na região abdominal e isso vai dificultar ainda mais com que ele respire, ou seja, ele vai ter medo de respirar devido a essa resposta álgica, então vai ter essa dificuldade ainda aumentada. Então, a cetoacidose diabética tem como sinais e sintomas náuseas e vômitos, a dor abdominal, taquipneia, o hálito cetônico, então aquele hálito que tem um odor de fruta podre, a fadiga e a fraqueza, que são bem características, né, desse quadro, um aumento da diurese, que já é uma característica do paciente com diabetes mellitus, mas ele ainda vai ter mais acentuado, por isso que a gente tem um risco maior de desidratação, né? O paciente já está com náuseas e vômitos, tem uma diurese aumentada,
Tem uma taquipneia que faz, tudo isso faz com que haja um aumento das perdas sensíveis e insensíveis de líquidos corporais, né, favorecendo ainda mais a desidratação. Alteração no nível de consciência, né, porque o paciente ele vai ter uma retenção de alguns metabólicos, arritmia cardíaca, a presença de convulsão, a visão turva, alteração no nível de consciência, que aqui apareceu repetido, e ainda a hiperventilação e desidratação, né? Como a gente viu, o paciente ele vai ter vários pontos que vão estar caracterizando justamente a culminar na desidratação. As náuseas, vômitos, aumento da diurese, a taquipneia. Então, tudo isso vai levar a um risco maior de desidratação. Então, um dos principais pontos que deve ser instalados quando o paciente é admitido na urgência, na emergência, é justamente a hidratação, né, que deve ser instalada. Então, como é que vai se dar o diagnóstico da cetoacidose diabética? Através da hiperglicemia, em que a glicemia ela vai se mostrar maior do que 250 mg por decilitro, e ainda a presença de cetonemia e acidose metabólica, né, em que o pH ele vai estar menor que 7,3, caracterizando justamente a acidose metabólica, e o bicarbonato vai estar menor do que 15 miliequivalentes por litro. Então, por isso que é sempre importante estar verificando através da gasometria, através de avaliações bioquímicas, como é que está sendo essa resposta, como é que está sendo o acompanhamento desse paciente. Quais as principais complicações que a cetoacidose pode trazer? Esse quadro ele pode se agravar, levando a complicações como choque, né? O paciente está com perda aumentada de líquidos, está tendo uma alteração na distribuição e na eliminação, fazendo com que ele haja mais perdas do que ganhos, então ele tem um risco aumentado de choque hipovolêmico, distúrbios hidroeletrolíticos, insuficiência renal, pneumonia de aspiração, síndrome da angústia respiratória do adulto e ainda o edema cerebral, que é mais comum em crianças. O tratamento vai se dar principalmente através da reidratação, né, porque vai fazer com que haja também um aumento da excreção de glicose pelos rins, fazendo com que a hiperglicemia ela seja mais controlada. Uma restauração dos eletrólitos, principalmente do potássio, que a gente viu que o potássio ele pode estar diminuído, por isso que vai estar ocasionando aquelas arritmias cardíacas. E a reversão da acidose, né, que vai ser revertida principalmente com a dosagem adequada de insulina, que vai estar sendo corrigida e acompanhada de acordo com a resposta do paciente. Outra complicação que também está relacionada à diabetes mellitus é justamente a síndrome hiperosmolar hiperglicêmica não cetótica, que é a que a gente vai tratar como uma sigla, mas eu vou continuar denominando como a síndrome hiperosmolar. Tem como definição que é uma emergência diabética, né, grave, com a taxa de mortalidade em torno de 10 a 50%, em que a hiperosmolaridade e a hiperglicemia predominam com a alteração do sensor. A principal característica é que o nível de insulina está muito baixo, né, para impedir a hiperglicemia, porém está alto o suficiente para evitar a degradação dos lipídios. Então, é uma característica bem comum que a gente sabe que à medida que a insulina ela vai ficando mais baixa, né, para degradar a glicose, a gente vai ter, no caso, a degradação dos lipídios para estar promovendo energia. Só que no caso da síndrome hiperosmolar, nós temos um ponto específico que deve ser bem visualizado, que é justamente esse, né, que a insulina está muito abaixo para impedir a hiperglicemia, mas ela não está autossuficiente, né, no caso, para evitar a degradação dos lipídios. Então, qual a atenção que a gente deve ter? É que o tratamento ele é bem semelhante, né, ao da cetoacidose. Porque as características a gente vai ver que são bem semelhantes. A diferença vai ser só o tipo de diabetes que é mais comum, como a gente vai ver agora, né, que ocorre apenas no diabetes tipo 2, enquanto a cetoacidose diabética pode acontecer, principalmente na 1 acontece, mas também pode acontecer na 2. A síndrome hiperosmolar, ela só acontece no diabetes tipo 2. A síndrome ela não cetótica, ela é um estado de hiperglicemia grave, ou seja, quando a gente viu que na cetoacidose quando está acima de 250, né, miligramas por decilitro, na síndrome hiperosmolar já vai estar superior a 600, entre 600 e 800 milímetros por decilitro. E é acompanhada de desidratação, alteração do estado mental e ausência de cetose, que no caso da cetoacidose vai estar presente.
ocorre apenas no diabetes tipo 2, né? Porque há um mínimo de ação insulínica, né, preservada para prevenir a cetogênese. No caso da cetoacidose, como é no diabetes tipo 1, em que há realmente a ausência quase total da insulina, né, ou então uma concentração muito baixa, então por isso que ela é mais comum no diabetes tipo 1. A mortalidade ela é mais elevada, né, que nos casos de cetoacidose diabética, devido à idade mais elevada dos pacientes e à gravidade dos fatores precipitantes. Então, como a gente sabe, diabetes tipo 2 ela acomete principalmente pessoas mais idosas ou com idades mais avançadas, diferente do tipo 1, que acomete principalmente crianças e adolescentes, ou adultos jovens, né, até 30 anos. Normalmente é quando a doença é diagnosticada. Há exceções, é claro. Mas no caso do diabetes tipo 2, ela é mais comum em idosos, em pacientes que têm uma idade superior a 45 anos. Então, não que acima de 45 anos seja já uma idade avançada, mas que muitas vezes as comorbidades elas já estão presentes e alguns fatores de gravidade também podem estar adicionados. Então, os indivíduos de maior risco são os idosos, né, cronicamente doentes, debilitados ou que vivem em algumas instituições fechadas, por exemplo, asilos ou casas de saúde, enfim, com mecanismos de sede ou acesso à água prejudicados. Muitas vezes pode ser ter o desenvolvimento, né, desse tipo de complicação somente por uma desidratação, né, justamente por esse movimento de não ter essa resposta adequada em relação aos líquidos corporais que são necessários. Os fatores precipitantes são doenças agudas, como AVC, infarto agudo do miocárdio ou infecções, particularmente a pneumonia, né, o uso de algumas medicações como os corticoides ou diuréticos, cirurgias ou elevadas doses de glicose, né, que pode se dar através da nutrição interal ou parenteral, ou ainda através da diálise peritoneal. Então, a gente vê que os principais fatores que vão predispor esse tipo de complicação vão ser realmente problemas mais graves, né, no caso de alterações relacionadas à vasculatura ou ao coração, e alguns fatores mais estressantes, né, para um paciente que já tem algum tipo de alteração vascular, infecção, como a pneumonia, o uso de algumas medicações hiperglicemiantes, como os glucocorticoides, ou diuréticos que vão estar favorecendo essa desidratação. Então, em relação à síndrome hiperosmolar, quais são os sinais e sintomas? A gente vai ver que é bem característico, bem parecido, né, com a cetoacidose. As náuseas e vômitos, a dor abdominal, né, ataque apneia e ataque cardíaco, febre e hipotensão, fadiga e fraqueza, poliúria, alteração do nível de consciência, desidratação e também, por fim, né, devido justamente a esse quadro de desidratação, os quadros de convulsão focal. Então, quais os cuidados de enfermagem que devemos ter em relação a essa complicação? Assegurar a permeabilidade das vias aéreas, administrar oxigênio, né, porque o paciente vai estar taquipnéico, não vai estar podendo mais ter essas perdas insensíveis no pulmão, justamente porque ele já tem um risco aumentado, ou já pode até mesmo estar desenvolvendo a desidratação. Estabelecer acesso venoso calibroso. Iniciar a resposta volêmica por soro fisiológico a 0,9%. E iniciar a insulinoterapia em bolos ou por infusão contínua, né? Por que a gente vai estar fazendo a reposição volêmica com o soro fisiológico? Justamente porque o paciente ele tem um risco ou já está em quadro de desidratação. Então, precisa ser feita essa reposição o quanto antes. Então, pessoal, obrigada. Espero que vocês tenham compreendido essa dinâmica tanto da cetoacidose como da síndrome hiperosmolar. E daqui a pouco a gente vai discutir um pouco mais sobre esses assuntos nas nossas questões. Enquanto vocês lá.